passado, né? Boa noite, família, povo amado. Estamos mais uma vez aqui. Aliás, nem parece que é mais uma vez, porque parece que foi ontem que o Rubens estava aqui e já passou-se uma semana. Agora não é fácil não, hein? Antes eu achava que... Eu falei na nossa primeira live, naquele dia lá, eu havia comido umas 11 vezes, cochilado umas 6 e o dia não tinha. E era o mesmo dia ainda. Olha, agora parece que tomou outro rumo. Parece que o domingo passado foi ontem. É impressionante. Mas estamos aí, pela misericórdia, pela graça de Deus, usufruindo desse momento que nos é concedido, essa live. Podemos compartilhar da palavra, fazer alguns anúncios concernentes à igreja. Nós temos um pedido da Camila. Eu não sei quantos já puderam observar, abrir lá no link de atividades, mas a Camila é filha da Dorinha e ela está em Curitiba, não está bem, ela tomou uma medicação, parece que errada lá, então vamos orar para que Deus tenha misericórdia dela e também pela igreja, tanto tempo, né, afastado, tanto tempo distante, isso não é bom, não é bom porque alguns são abatidos, o desânimo toma conta da gente, e nós não podemos descuidar, não. Então, nós rogamos a Deus que nos abençoe e dê forças a cada um de nós para que nós possamos prosseguir. Sabemos que estamos muito próximos do nosso retorno, mas enquanto esse dia não chegar, que nós tenhamos cuidado de buscarmos forças no Senhor, alento, paz para as nossas almas, porque não é fácil, não. Nós estamos diante de um quadro que nós não sabemos aonde recorrer, quem buscar, o que fazer. Infelizmente, ainda estamos, depois de quase 3 meses, nós não temos um norte definido. Isso no que diz respeito às autoridades, né? Cada uma diz uma coisa, mas nós cremos num Deus que está ao nosso lado e tem nos abençoado. Então nós vamos orar, como sempre fazemos, lembrando dos médicos, dos enfermeiros, aquelas pessoas que estão envolvidas nesse trabalho tão difícil. Lembrar da Camila, agradecer por aqueles que foram tomados de surpresa por esse mal, mas pela misericórdia de Deus superaram de uma forma tão extraordinária, então Deus seja louvado por isso. Então nós vamos orar, depois o Binho vai cantar o hino, e na quarta-feira que vem estará ministrando para nós o nosso irmão Guga, Gustavo. Gustavo estará falando quarta-feira que vem. Nós cremos que há de ser também, a exemplo de tantas outras vezes, há de ser uma bênção para nós. Então, vamos agradecer a Deus pela disponibilidade do Gustavo. Hoje estará ministrando o Zezinho. Nós não quisemos que ele viesse aqui. Brincadeira, o Zezinho, ele vai falar da casa dele. Então, nós vamos agradecer a Deus e pedir pela palavra que vamos ouvir e que o Senhor seja glorificado através da música apresentada pelo Binho também. Vamos orar. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor, porque quando nós cremos no Senhor, nós cremos num Deus que tudo pode. Nós não tivemos o desprazer de crer em mais um Deus como tantos outros que existem. Muito embora o Senhor diga, eu sou o Senhor e além de mim não há Deus. Então é nesse Deus imperativo, nesse Deus poderoso, nesse Deus único que nós cremos. E nós nos deleitamos no Senhor, porque no Senhor está a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente. E nós te agradecemos pela tua assistência.
Quando o profeta diz que o Senhor habita no alto e sublime monte, mas ele diz também que habita com um abatido de espírito, para vivificar. Então, por mais que nós não estejamos numa posição tão alta, mas o Senhor habita conosco também. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor supre as nossas necessidades. Isso nos basta. É isso que nos traz refrigério para as nossas almas, porque o Senhor é um Deus presente. Pai, nós queremos pedir a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bênção sobre a Tua igreja local. Temos passado já tanto tempo afastados da comunhão solene, do ajuntamento solene, e o Senhor sabe quanto isso faz falta para as nossas vidas, quanto é maravilhoso estarmos reunidos como povo de Deus, mas nós estamos sendo privados por um curto espaço de tempo desse gozo. Então, ó Pai, pelos Teus filhos, a Tua igreja local, onde quer que eles estejam, nós pedimos que o Senhor possa fortalecer a fé de cada um deles, suprindo as suas necessidades, estando com cada um deles, e que a sua graça e a sua misericórdia possa cobrir a cada um de nós. Entregamos cada filho Teu desta igreja local nas Tuas mãos, para que o Senhor cuide de nós. Nós queremos também interceder em favor da Camila, essa jovem que foi tomou a medicação indevida. Nós não sabemos no momento o seu estado de saúde, mas pedimos a Tua misericórdia sobre a vida da Camila. Por algumas vezes nós temos já orado por ela em outras instâncias, em outras situações, e agora, diante desse quadro, nós também queremos interceder, que o Senhor seja gracioso para com ela. Abençoe, nosso Deus, a Camila. Queremos pedir por aqueles que tiveram o desprazer do contágio desse vírus, mas pela Tua graça estão recuperados, então nós louvamos o Teu nome por isso. Queremos pedir a Tua bênção sobre os médicos, os enfermeiros, os socorristas, todos aqueles que estão arriscando as suas vidas em favor de outras vidas, até mesmo a maioria desconhecidas. Pai, nós pedimos a Tua bênção, a Tua misericórdia sobre cada um deles. Assista-os e cuide deles, ó Pai, porque o trabalho que eles estão fazendo é algo assim extraordinário, é uma grande manifestação de amor ao próximo. Embora sejam remunerados para isso, tenham tantas coisas por trás disso, mas independente, Pai, nós queremos entregá-lo nas Tuas mãos para que o Senhor cuide deles. E por esse nosso encontro aqui virtual nesta noite, pelo hino que nós vamos ouvir, que possa servir de refrigério para as nossas almas, e a Tua palavra, que ela venha falar aos nossos corações nesta noite, exemplo de tantas outras vezes. Nós queremos rogar a Tua bênção, a Tua misericórdia, a Tua orientação sobre as nossas vidas. Pois assim nós oramos agradecidos, no precioso nome daquele que dentro de muito pouco tempo nós estaremos com Ele. O nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Marisa. Vai de máscara hoje? O Binho, tá com você já. Binho. Beleza, Misa, já vou colocar aqui. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo este mar, não fui ser
mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo o manso multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias deste lar. Eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor. Eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar e desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, eu dou o tempo pra louvar. O céu é aqui, eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde ele estiver, o céu será assim. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem ele a riqueza é sem valor. Pra quem não acredita, sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus. Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, eu sou tempo pra louvar. O céu é aqui, eu me ajoelho para adorar. O céu é aqui, eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus, e onde ele estiver, o céu será ali. Amém, irmãos. Em meio a essa pandemia, essas dificuldades, a gente ainda pode gozar da presença ininterrupta
do nosso Senhor Jesus Cristo conosco. Então, vamos passar agora a palavra para o nosso querido irmão Zezinho. Que o Senhor o abençoe e que ele use da mesma conforme o Senhor já tem colocado em seu coração. Opa. Ok? Ok, Zezinho, Tá ouvindo? toca a palavra. Está ouvindo? Sim, Estão estamos ouvindo? ouvindo. Ok. Sim. Primeiro, nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de abrir a palavra, porque quando nós abrimos a palavra, nós estamos diante daquilo que pode realmente transformar as nossas vidas, daquilo que pode redefinir a nossa história. E a palavra de Deus está para isso, né? Ela está para trabalhar as nossas vidas. Nós encontramos uma referência que Paulo faz a palavra de Deus como sendo útil para operar nas nossas vidas de diversas formas, seja ensinando a gente, seja nos educando, enfim, nos corrigindo, enfim, trazendo as orientações objetivas e claras de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus está para a nossa vida, essa é a verdade. Ela está para promover a nossa vida. Aliás, desde o Éden, a palavra de Deus está para a promoção da nossa vida. Desde a primeira ordem que Deus disse, que Deus deu ao primeiro casal lá no Éden, uma única ordem, e aquela ordem visava a vida deles, o bem deles. Mas o ser humano, desde aquele momento, mostra que às vezes tem uma compreensão equivocada das instruções de Deus, da palavra de Deus, e nós até temos um texto que diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, né? Nós temos uma má impressão, às vezes, ou muitas vezes, da palavra de Deus naquilo que ela apresenta para a gente. Eu quero considerar com vocês, nesse momento, algo que para mim tem sido bastante interessante meditar e refletir a respeito do assunto. Nós estamos vivendo esse momento, como já foi falado repetidas vezes, um momento de crise, um momento de pandemia, que coloca diante de nós um horizonte totalmente incerto. Nós não temos absolutamente, se nós normalmente já não temos certeza de nada, ainda que muitas vezes nós possamos achar que temos alguma certeza, muito mais agora, nesse momento desse problema que afeta e vem afetando não só o Brasil, mas o mundo todo. Mas eu não sei quanto a vocês, mas eu penso que esses momentos, e historicamente falando, situações como essa que nós estamos passando, elas são muito oportunas para que as pessoas se manifestem, para que as pessoas tomem iniciativas. E nós temos muita gente tomando iniciativas em cima dessa situação que está acontecendo, e muitas dessas iniciativas realmente dentro de uma proposta de trazer benefício para as pessoas, de promover o bem. Eu quero considerar com vocês uma necessidade que nós temos de estar avaliando realmente quais são as motivações do nosso coração. Corremos o risco de fazer coisas boas, coisas que promovem o bem das pessoas, mas com motivação errada, uma motivação equivocada que não promove a honra, não promove a glória de Deus. E aí, entre aspas, a conta não fecha. Entre aspas, o processo não se concretiza como deveria. Porque nós fomos criados, Deus criou tudo para a sua glória. Nós somos criados para a honra e para a glória do Senhor. E nós devemos buscar isso.
E eu quero, inclusive, depois nós vamos considerar textos que nos orientam nessa direção. Abramos, aqueles que podem, que têm as suas Bíblias, final do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, bem no final do capítulo 4, nos versos 36 e 37, nós temos um resumo de uma ação de um homem chamado José, e que por causa dessa ação dele, em decorrência dela, ele tem o seu nome, então, mudado naquela comunidade. Ele ganha um sobrenome, ou ele ganha um segundo nome. E ele passa, daqui para frente, a ser chamado, a ser tratado por esse segundo nome. É um personagem muito interessante. Aliás, em Chipre, no próxima quinta-feira, dia 11, celebra-se o dia desse homem. Ele é considerado lá um personagem muito importante, né, na cidade, como um patrono daquela região. E eu quero considerar com vocês, então, esse texto, fazendo um paralelo. Na verdade, nós vamos ver aqui o segundo texto, que é a partir do capítulo 5, nós vamos ver que são duas histórias totalmente distintas, com homens fazendo coisas semelhantes, mas com motivações totalmente divergentes. A ação desse José, que depois recebe o nome de Barnabé, ela é totalmente contrária. A atitude desse casal, que nós temos a descrição e o relato no capítulo 5, a partir do verso 1, chamado Ananias, o homem, Safira, a mulher. Eu quero pensar com vocês sobre o cuidado que nós precisamos ter com as nossas motivações. Eu creio que já em outros momentos já toquei nesse assunto, porque isso é de extrema necessidade. Nós precisamos examinar as motivações do nosso coração, e nós precisamos tratar e ter muito cuidado com aquilo que sobe, aquilo que vem aos nossos corações. E, na verdade, a palavra de Deus fala que nós devemos ter o nosso coração cheio da palavra. O Salmo 119 diz: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E nós precisamos, então, de fato importantíssimo que nós levemos em conta a palavra de Deus, para que ela possa estabelecer em nosso coração uma fundamentação que nos ajude para que, quando nós formos de alguma maneira tentados, de alguma maneira o próprio inimigo das nossas almas sussurrar alguma coisa nos nossos ouvidos, nós possamos reagir de acordo com a palavra. É como Jesus Cristo fez, e nós temos o relato no Evangelho de Mateus, que quando ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, que recursos que Jesus usou para que realmente ele rejeitasse, ele vencesse ali aquelas tentações do inimigo. Ok, vamos ler então o texto, e se nós temos que pensar num tema para o nossa reflexão, para esse nosso momento, sobre a necessidade de cuidado com as suas motivações. Muito cuidado com as suas motivações, com aquilo que move você às suas ações, aquilo que determina, aquilo que explica o porquê que você fez ou deixou de fazer certa coisa. Pois bem, o texto em Atos capítulo 4, no verso 36 e verso 37, diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse é o primeiro
É o primeiro texto. Nós temos um homem que teve uma ação bastante radical. Ele, participando dessa comunidade, uma comunidade que, quando nós lemos a respeito da forma como eles agiam entre si, nós lemos no versículo 32, se vocês podem ler comigo, no versículo 32, resume aqui como é que vivia essa comunidade. Diz que da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Tudo lhes era comum. E dentro dessa comunidade, diz o versículo 34 que nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então essa é uma dinâmica desse grupo de seguidores de Jesus nesse primeiro momento da história da igreja. É um grupo que, dentro das circunstâncias históricas que eles viviam, eles encontraram uma solução para que todos pudessem estar supridos diante das situações que eles viviam, da situação histórica que eles viviam. Então, isso que Barnabé, ou José, que depois recebe o nome de Barnabé, fez, nós vemos aqui que não foi ele não é o único que fez isso. Outros também, diz o versículo 34, que eles tinham terras e casas, eles vendiam e traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, que estavam encarregados de fazer a distribuição conforme as necessidades ou conforme a necessidade de cada um. E José, então, entra nessa história. Ele é uma pessoa que faz isso. E é interessante esse texto porque ele é um relato histórico que pega esse personagem chamado José e recebe depois o sobrenome de Barnabé. E esse sobrenome quer dizer filho da exortação. Esse sobrenome quer dizer filho da exortação ou de consolação. E esse homem era levita, ele era natural de Chipre, e ele, então, tendo uma propriedade, ele vende, traz o valor correspondente e deposita aos pés dos apóstolos. E, certamente, esse ato deste homem trouxe uma movimentação ali naquela comunidade em relação a ele. Isso é o que nós podemos ver, porque nós encontramos no capítulo 5 um homem chamado Ananias. E esse homem, juntamente com a sua mulher Safira, eles também fazem uma venda. Eles se desfazem de um bem comum e eles entram num acordo sobre como fariam aquilo, como fariam com respeito àquele valor que eles receberam dessa negociação. E diz que eles retiveram parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? O que eu quero pensar com vocês aqui, olhar, e é interessante, eu estava lendo a respeito disso, um comentarista, ele coloca uma coisa bastante interessante, isso é verdade. Ninguém pediu para Ananias e Safira fazer a venda daquela propriedade. E também, se eles quisessem fazer a venda e dar uma parte só, sem nenhum problema, não teria nenhum problema. O problema está na intencionalidade deles, é na motivação deles, o que é que eles estavam buscando. É interessante, um comentarista diz que Ananias e Safira tinham um desejo de ter uma reputação semelhante à reputação de Barnabé, mas que o casal não era dotado do mesmo caráter que ele. Enquanto que os outros cristãos buscavam servir aos companheiros de fé, diz esse comentarista, Ananias e Safira buscavam certo status para serem servidos. É interessante porque a intencionalidade, a motivação, aquilo que motivou, aquilo que moveu o coração de Barnabé, é
é muito diferente daquilo que moveu o coração de Ananias e Safira. Ambos fizeram praticamente a mesma coisa, venderam o campo, pegaram o resultado. No caso de Barnabé não estava olhando para si, Barnabé estava olhando para aquela comunidade e viu uma oportunidade de trazer benefício para aquela comunidade, pensando naquela comunidade, numa motivação totalmente aprovada por Deus. Certamente, quando nós olhamos para o ensino do apóstolo Paulo, sobretudo, nós podemos dizer que que Barnabé, o José, ele foi motivado por amor. Ele fez um sacrifício de amor. Ele foi motivado por amor. Ele foi motivado por um grande amor e que queria ver o bem daquela comunidade. Então, ele resolveu distribuir com aquela comunidade o resultado da venda desse seu campo. Quando nós olhamos, e se vocês fizerem isso, os relatos a respeito de Barnabé no livro dos Atos dos Apóstolos, e depois nós temos Paulo fazendo uma referência a ele, mas quando nós olhamos os Atos dos Apóstolos, nós vamos olhar a caminhada, vamos chamar assim de caminhada cristã de Barnabé, a caminhada dele como um seguidor de Jesus. Realmente é uma pessoa muito dedicada aos outros, uma pessoa que se dedica a servir as pessoas e dentro de uma motivação totalmente aprovada diante de Deus. Nós temos, na verdade, no que diz respeito a Barnabé, no relato histórico, no relato bíblico com respeito a ele, nós temos dois pontos que realmente trazem como que uma manchazinha na sua vida, porque, afinal de contas, como se refere Paulo dizendo a si mesmo, miserável homem que sou, considerando as suas limitações, as suas debilidades, considerando as disposições interiores da sua natureza, né, pecaminosa, ele diz realmente, ele acaba falando a respeito das dificuldades. Assim também acontece com Barnabé. Quando nós olhamos lá em Gálatas, nós vemos Paulo fazendo uma referência a ele como alguém que fez tomou um posicionamento que a gente pode chamar de politicamente correto. Quando acontece, Paulo fala isso escrevendo aos Gálatas, ele fala a respeito de um momento que Pedro comia com aquelas pessoas que não eram da circuncisão, com gentios, e de repente, com a chegada de alguns, Pedro então faz uma dissimulação. E aí ele dá uma fingida, ele faz um jogo ali para não contrariar aquele pessoal ali dos judaizantes. E aí Paulo fala que Barnabé acabou entrando nessa onda também e acompanhou Pedro nessas atitudes. Mas é uma única referência que nós temos, negativa nesse sentido, porque ele vacilou nesse momento. E também nós temos um momento quando Paulo quer levar João Marcos numa viagem missionária, e Paulo não quis, então ali eles se dividem, mas é só isso. Mas, do contrário, todos os relatos que nós temos sobre Barnabé é de alguém realmente envolvido, alguém que ama os seus irmãos na fé, que ama as pessoas e quer que elas conheçam a graça de Deus manifestada em Cristo. Então, a biografia dele é muito interessante, mas a nossa reflexão aqui, nossa meditação é sobre essa atitude que ele teve aqui, e uma atitude que foi uma atitude sacrificial, sim, pensando no bem da comunidade, por amor àquelas pessoas e para a glória de Deus. Ele não estava buscando promoção para si. Ele não estava buscando com isso como se fosse um ato político, uma ação política para ganhar vantagem, para ganhar prestígio, quem sabe ganhar uma posição de destaque no meio da comunidade. Não era essa a finalidade dele. Mas, contrário a ele, essa era a finalidade de Ananias e Safira, como eu falei a respeito desse comentarista que fala de homens, desse casal, como que procurando realmente usar de uma situação para ganhar uma promoção dentro da comunidade. Motivação equivocada, olhando para si mesmo, olhando para
para os seus próprios interesses, para o seu próprio coração. E eu quero pensar com vocês sobre o cuidado que a gente precisa ter. Quando nós olhamos lá em Provérbios, nós lemos o seguinte recado das instruções de Deus, dizendo, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Como nós precisamos realmente, quando a Bíblia fala de coração, está falando daquele... eu gosto muito de um autor que eu li há muito tempo atrás, quando ele fala do coração como sendo a nossa plataforma de lançamento. A plataforma de lançamento é de onde procedem. Aliás, o Senhor Jesus também fala a respeito disso, que do coração é que procedem os maus desígnios, do coração é que procede. Então, aquilo que a boca fala, do que está cheio o coração. As nossas ações também, elas derivam do nosso coração, do nosso íntimo, dessa nossa parte interior. E não está falando do cardíaco, desse órgão que nós temos físico aqui, mas está falando do centro das nossas decisões ali, é de onde partem as nossas decisões, é aquilo que a gente vai construindo, os nossos valores estão ali armazenados, aquilo que a gente acredita de fato está ali, isso vai saltando então, só que as pessoas não veem as nossas intenções, elas veem as nossas ações. Aqui, nota bem, a igreja, esse grupo de pessoas, essa comunidade, eles viram a ação de Ananias e Safira. Não sei se aplaudiram, quem sabe? Mas o fato é que, de imediato, Pedro recebeu da parte de Deus uma clareza, uma revelação a respeito dessa situação. E ele, então, vai e trata de maneira pontual nessa questão. Ananias, de acordo com a sua mulher, então ele resolve e vender essa propriedade, mas eles entram num acordo ali entre eles, ali na surdina, ali às escondidas, ali dentro da casa dele, sei lá, ali no mais reservado dele, eles fazem o acordo, olha, nós vamos vender e nós vamos levar uma parte, só que nós vamos dar a entender, ou vamos, sei lá, a Bíblia não esclarece, não entra nos detalhes, nos meandros da coisa, mas o que dá a entender, e aqui eu faço um outro comentário, tem um autor que ele diz que a expressão usada aqui, a expressão que é usada para Ananias e Safira, quando fala que depositou aos pés dos apóstolos, era uma expressão no grego diferente da expressão que envolve a pessoa de José. José, vamos dizer assim, é como se José tivesse sido um pouco mais discreto nisso. Ele não queria aparecer, ele não queria projeção para si. Certamente ele conhecia o ensino de Jesus. Ele sabia quando Jesus falou lá em Mateus no capítulo 5, capítulo 6, quando nós temos o Sermão do Monte, ali nós temos algumas instruções que são dadas por Jesus, quando Jesus fala que eles não deveriam agir como agiam os fariseus. Os fariseus, eles procuravam fazer as coisas, eles tinham um comportamento religioso para serem vistos pela comunidade, para que fossem aplaudidos. Eles faziam as suas ações sociais dentro de um projeto de serem vistos, de receberem o aplauso da comunidade. Certamente, Barnabé, ou José, que depois recebe o nome de Barnabé, sabia disso. Ele conhecia, de repente, ele tinha essas informações sobre o ensino de Jesus, né? Sobre quando Jesus fala que não se deve fazer as coisas para ser visto, né? Não deve ser essa a finalidade. É interessante, quando nós lemos a respeito dos fariseus, é dito a respeito deles que eles oravam nos espaços públicos e eles faziam questão de estar ali à vista de todos para que fossem vistos. Eles davam as suas esmolas, eles davam, enfim, faziam as suas ações todas, sejam as suas ações sociais, religiosas, com a finalidade de serem vistos. E o que é dito, né, o que Jesus diz, é que eles já receberam. Se era isso que eles estavam esperando, era o aplauso das pessoas, eles já receberam o aplauso das pessoas, está tudo bem. Então eu quero pensar com vocês que José,
conhecia. José, ele estava ali na comunidade dos apóstolos. Ele estava ali na comunidade dos apóstolos, com Pedro, com João e com outros. E certamente ele sabia dessas orientações do Senhor Jesus sobre os cuidados, aquilo que a mão direita faz, né? A esquerda não deve saber, esses critérios onde a pessoa que adota para que ela realmente ela não está querendo se aparecer, querendo promoção pessoal, mas ela está realmente pensando no bem do outro, ela não está pensando em si mesma, na verdade ela é altruísta nesse sentido, ela é abnegada, ela está pensando no outro, ela não está pensando em si mesma, porque afinal de contas, segundo Paulo, quando a pessoa se arrepende de verdade, crê e recebe Jesus como o único Salvador e Senhor, exclusivo, único, exclusivo Salvador e Senhor, essa pessoa agora tem uma nova vida e as motivações dela são totalmente diferentes agora ela vai viver para a glória de Deus. Barnabé, aliás, ele recebe esse nome, Barnabé, exatamente por causa desses atos dele, dessa atitude dele. E é interessante que ele é filho da exortação, filho da consolação, a raiz da palavra que é usada aqui é interessante que é a mesma que é usada quando fala do Consolador, do Espírito Santo, né? Do Paracletos, do Espírito Santo, que é o Consolador. Ele não era o Consolador, mas ele era filho, ele agia realmente fundamentado, cheio do... Aliás, o que é dito a respeito dele é que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E o que é interessante também é que a palavra que é empregada aqui, quando Pedro fala para Ananias, por que encheu Satanás seu coração, é a mesma palavra que Paulo usa quando fala lá em Gálatas sobre a necessidade de ser cheios do Espírito Santo. Então eu quero pensar com vocês sobre esse cuidado. E aí, nós precisamos ter esse cuidado. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos oportunos para que a gente possa agir, para que a gente possa manifestar realmente atitudes, ações que tragam benefício para as pessoas, seja trazendo uma palavra de consolo, uma palavra de esperança do Evangelho, seja, de repente, ajudando com as nossas posses, com os nossos bens, enfim, seja nesse momento, agora mesmo aqui, né? Nós estamos usando esse recurso da internet, e eu pergunto, o que é que nos move a isso? Será que eu estou aqui, por exemplo, para me aparecer, para me tornar visto, conhecido, para ganhar alguma publicidade? Deus é que conhece as nossas mentes, nossos corações. Ele sabe o que é que vai no nosso interior, o que é que nos move, o que é que nos motiva. O fato é que o que motivou Ananias é algo que a gente deve ter muito cuidado, porque nós temos um conflito. Nós, às vezes, quantas vezes a gente não fica, às vezes, com pena da gente mesmo, e de repente a gente fala, puxa, eu não sou reconhecido, o que eu faço ninguém vê, ninguém está nem aí. E aí até uso aquele texto, nenhum profeta é bem recebido, é bem visto, aceito na sua própria casa. Enfim, não tem projeção. Mas o que eu quero pensar com vocês é nessa necessidade que a gente tem de apontar na direção certa, de ter a motivação correta, porque se nós tivermos a motivação correta, o ciclo se fecha. Com o que eu quero dizer com vocês? O ciclo se fecha porque eu sirvo atendo à necessidade das pessoas que estão à minha volta, da comunidade. Eu glorifico a Deus. E, ao mesmo tempo, aquilo que eu faço conta a meu favor diante de Deus. Conta. Eu acabo, por mais que eu não faça isso para receber ponto nenhum, eu faço simplesmente para a glória de Deus e para o bem das pessoas. A Bíblia deixa claro que eu recebo uma pontuação, sim. Vamos chamar de pontuação, né? Vamos chamar de pontuação, porque a Bíblia está dizendo, a Bíblia diz que cada um será recompensado pelo bem ou mal que tiver feito. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. No caso dos fariseus, que eu fiz referência,
do ensino de Jesus no livro de Mateus, ali Jesus deixa claro que eles buscavam o prestígio, eles buscavam a promoção social, eles buscavam benefício pessoal, eles faziam as suas ações pensando em si mesmos, em se promover, em ser aplaudidos, em serem, enfim, reconhecidos. E Jesus fala, olha, uma vez que eles fizeram isso e o povo viu, e o povo até, quem sabe, aplaudiu, pronto, receberam, mas não tem pontuação nenhuma diante de Deus. É interessante, Jesus também diz sobre, lá no momento final, quando haverá o julgamento, e ele fala que muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, aquilo outro. E ele fala, olha, eu não conheço vocês. Queridos, então, para encerrar, quais são as motivações que devem nos mover? E para essas motivações serem as nossas motivações, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, quando nós olhamos em Colossenses capítulo 3, versículo 23, nós temos uma orientação bastante clara em Colossenses capítulo 3, versículo 23, que é do conhecimento de muitos de nós. Nós estamos tratando sobre as nossas motivações, aquilo que nos faz fazer aquilo que fazemos, aquilo que nos faz fazer aquilo que fazemos, aquilo que nos movimenta de verdade, aquilo que justifica, aquilo que explica as nossas ações, as nossas atitudes. É aquilo que, se a gente fosse honesto o suficiente, a gente diria, olha, eu estou fazendo isso por causa disso, disso e disso, e poderia alguém dizer, o próprio Deus dizer assim, a seu favor, isso que ele falou é verdade. Versículo 23 do capítulo 3 de Colossenses, diz Paulo, e aqui ele falando a respeito dos envolvimentos diversos, do envolvimento dos cristãos na sua comunidade, o envolvimento com a família, o envolvimento com a sociedade, o envolvimento, todos os envolvimentos, porque nós somos homens e mulheres que nos envolvemos na sociedade em várias frentes. Nós nos envolvemos na comunidade, seja no trabalho, na comunidade da família da fé, na família onde nós temos nosso papel, seja como esposo, como esposa, como filho, como pai, como mãe, e assim por diante. Ele diz assim, e essa é uma máxima, essa é como se fosse uma bandeira que a gente pode levantar. Ele diz, tudo quanto fizerdes, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Nota bem uma coisa importante, queridos. Tudo que a gente faz para Deus, tudo que a gente faz para Deus, deve envolver a totalidade do nosso coração. Deve envolver a totalidade. Nós devemos estar envolvidos totalmente. Deus não aceita menos que isso. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Nota bem, fazer como para o Senhor. Fazer como para o Senhor, de todo o coração como para o Senhor. Então essa é uma questão importante. Fazer de tudo, de todo o coração. Tudo de todo o coração e fazer como para o Senhor. Como se a gente estivesse fazendo diretamente a Ele. Diretamente a Ele. É interessante como existe essa fala na boca de Jesus, né? Quando fala a respeito de dar um copo d'água a alguém, fala, aí Jesus lá no final vai dizer, olha, vocês me viram nu e vocês tal. Ah, sim, mas quando foi isso? Quando vocês fizeram. E certamente quando fizeram de todo o coração como para o Senhor, não para homens. Fazer de todo o coração. Colossenses capítulo 3, verso 3. Eu creio que Barnabé fez de todo o coração. Ananias e Safira fizeram de coração dividido. Coração dividido. E, na verdade, eles estavam em primeiro plano aqui. Buscando primeiro os seus interesses. Buscando primeiro a projeção de si mesmos. Interessados em projetarem
em ter uma projeção dentro da comunidade. Mas nós não temos só isso. Não é só de todo o coração como para o Senhor. É interessante, 1 Coríntios 16 e 14, 1 Coríntios 16 e 14, nós temos uma fala também, e essa fala, 1 Coríntios 16 e 14, nós temos aqui uma expressão interessante. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Tudo feito com amor. Tudo com amor. Nota bem. E a ideia aqui, e essa questão do amor, o amor que se dispõe até ao sacrifício pelo outro. Aliás, as Escrituras falam a respeito disso. Fala a respeito do amor, que a gente deve caminhar nessa direção de um amor, estamos possuídos, vamos dizer, por um amor tão grande que nós somos capazes de dar a própria vida pelos irmãos. Paulo faz essa referência às pessoas que estavam dispostas até mesmo a dar a própria vida por ele. Então, nós precisamos considerar isso. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Primeiro, de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. E aqui nós temos fazer de todo o coração. De todo o coração. Aliás, primeiro de todo o coração. E agora aqui nós temos os atos feitos com amor. Os atos feitos com amor. Mas não é só isso. Nós temos que tudo deve ser feito para a glória de Deus. E esse é um texto também de Paulo escrevendo aos Coríntios, quando ele diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo para a glória de Deus. Então, fazer de todo o coração, como se fosse para o próprio Senhor em primeiro plano, primeiro lugar, e não para homens. Então, a gente deve, ou nós devemos, eu devo, e se você professa fé em Jesus e tem Ele como seu único Salvador e Senhor, você também deve. E aqui não é uma alternativa que a gente tem, não é que a gente pode fazer ou não fazer. Se nós queremos realmente que o ciclo se complete, que Deus seja glorificado em primeiro lugar, que as pessoas sejam beneficiadas e que nós próprios possamos, como diz as Escrituras, ajuntar um tesouro nos céus, né? Nós devemos agir dessa forma. Tudo deve ser feito de todo o coração, tudo de todo o coração, não como para homens, mas como para o Senhor. Tudo feito com amor. E tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos resumir então? Tudo de todo o coração, e como para o Senhor. Tudo com amor. Esse olhar que a gente, na verdade, tem para os outros e para Deus. A gente tira os olhos de nós mesmos e coloca os olhos em Deus e nas pessoas e busca, então, o bem deles para a glória de Deus. Terceiro, tudo para a glória do Senhor. Tudo, fazei tudo para a glória do Senhor. Tudo, de todo o coração, tudo com amor e tudo para a glória de Deus. Nessa história que nós vimos de Ananias e Safira, em relação a Barnabé, nós vemos que havia uma diferença grande entre eles. E nós vemos que a premiação, certamente, desse casal, que a gente pode chamar de premiação, foi terrível.
E, na verdade, nem eu nem você, nenhum de nós podemos esperar que Deus possa depois nos contemplar com algo, né? E a gente, como eu falei, a gente nem faz. E eu sei que se você busca fazer as coisas para a glória de Deus, fazer com amor e fazer de todo o coração, eu sei que você não está nem preocupado consigo mesmo, porque essa é uma característica das pessoas que aprendem com Jesus a amar. Elas tiram os olhos de si mesmas, elas não estão nem aí consigo mesmas, mas elas estão cheias de... Eu costumo dizer isso, vocês já me ouviram em algum momento, elas estão cheias de segundos interesses pelos outros, mas não o interesse de tirar alguma coisa deles, não, é o interesse de levar alguma coisa para eles, levar, seja uma palavra de esperança que há em Jesus, e porque só nele é que há esperança, seja levar um benefício, alguma coisa que eu sei que aquela família, aquela pessoa está precisando, eu vou levar porque eu quero o bem dela, eu quero que Deus seja glorificado, eu quero que, por fim, Deus seja glorificado. E eu quero terminar dizendo assim, sabe? Nós podemos fazer muitas coisas boas. E, aliás, eu quero chamar a atenção de vocês para 1 Coríntios, capítulo 13, que Paulo vai dizer que você pode fazer coisas tremendas, você pode fazer coisas grandiosas aos olhos humanos, mas você não surpreende a Deus, você não surpreende, se a gente pode dizer de surpreender, né? Você não surpreende, você não alegra a Deus se não tiver feito com amor, se não tiver amor envolvido, se o coração não estiver totalmente envolvido, se não for o Senhor que for o seu alvo, o seu objetivo, a glória dele não for o seu objetivo. Pensa nisso. E eu quero pensar com vocês nesse sentido, da gente ter esse cuidado. De Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também colherá, diz Paulo escrevendo aos Gálatas. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo, no seu próprio tempo, ou no tempo próprio, colheremos se não desanimarmos. Enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, mas especialmente os da família da fé. Sabe, Barnabé tinha isso no coração, mas pautado nessas 3 diretrizes, fazia tudo de todo o coração, pensando no Senhor, como fosse para o Senhor, fazer tudo por amor, amor sacrificial, e fazer tudo para a glória de Deus. É com essas 3 diretrizes que nós devemos encaminhar as nossas ações, as nossas vidas. Isso começa na maneira como pensamos. Fiscalizemos os nossos pensamentos. Às vezes, nossos pensamentos nos cometem, a gente precisa estar ligado a isso. Satanás encheu o coração de Ananias. Pedro diz, por que você deixou? Por que encheu Satanás teu coração? Você não precisa fazer isso, não precisava ter chegado a esse ponto, a propriedade era sua, ninguém pediu para você fazer isso. Mas uma vez que você fez, o problema foi que você enganou as pessoas, sim, mas você não engana a Deus, você não enganou o Senhor. E por conta disso, ele recebeu uma punição terrível para que pudesse realmente ficar como um exemplo de como é sério esse negócio de tratar com as coisas que estão relacionadas a Deus. Que Deus nos ajude, que Deus ajude a mim, porque eu preciso muito da graça dele, porque eu sei que de vez em quando vem umas vozes no meu, tentando me levar nesse caminho de Ananias e Safira, me levar para esse caminho de Ananias e Safira, e que nem eu nem você trilhemos esse caminho, mas nós vamos trilhar o caminho de Barnabé. Vamos trilhar o caminho de Barnabé, não o caminho de Ananias e Safira. Então tenhamos muito cuidado com as motivações dos nossos corações. Por que é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que é que eu fiz isso que eu fiz? E que a resposta seja, eu fiz como para o Senhor, fiz de todo o coração. Eu fiz por amor e eu fiz para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos nós, abençoe a mim, que preciso dessa graça, a todo tempo, a todo momento. Porque se nós fizermos dessa maneira,
o Senhor será glorificado. Que Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite. Obrigado, nosso irmão Zezinho. Deus abençoe essa palavra. E então, antes da gente orar, encerrando, agradecer a todos que nos prestigiaram aí com suas presenças, e principalmente os nossos visitantes, né? Cibele, Rogério, né, que estiveram conosco, a dona Helena e o seu Valdir, que estão lá em Minas Gerais, o Jairo, o tio Paulo também, o Marino. Que Deus abençoe a todos nós. Então, para encerrar, eu vou pedir para que nós tenhamos 2 orações. Eu vou pedir para o Júnior, para o Jader Júnior, e vou pedir para o Jairo também. Oi, pai. Espera um pouquinho. Tá. Amém. Irmãos, essa semana eu tive muito angustiado. Vou tomar só um tempinho com vocês, antes de eu vir escolher os oradores. Como o Zezinho muito bem disse, qual tem sido a nossa motivação? Por que nós estamos nessa live? Será que é porque os shoppings estão fechados, as pizzarias, as nossas visitas? Eu quero crer que o que tem motivado os nossos corações essa noite é algo muito sublime. Rubens, você está me ouvindo? Dá um sinal para o Misael do outro lado lá. Estou ouvindo, sim. Tá joia. Então, irmãos, essa semana eu fiquei sabendo de algumas coisas e toma ciência de alguns fatos, não necessariamente, não que seja da nossa igreja, mas isso é comum a todo ser humano. Uns 20 dias atrás, eu ouvi um comentarista, esses pregadores de vídeo, ele dizia o seguinte, que com essa pandemia, muitas igrejas serão dizimadas. Ou seja, elas vão praticamente deixar de existir. Eu tenho certeza que as igrejas que ele estava se referindo são as igrejas professas. E muitas pessoas, com certeza, vão... Mas mesmo no nosso meio cristão verdadeiro, a gente tem tomado ciência de algumas notícias que chocam o nosso coração. Então, eu quero pedir para o Rubens, para ele dirigir uma palavra para a igreja. Uma palavra de motivação, de ânimo. Porque quando o Zezinho falava, eu devia ter feito isso no início. Eu fiquei mas com a palavra do Zezinho, eu me senti na obrigação de fazer isso. Você dirigir uma palavra de conforto, de ânimo, de motivação para a igreja. Porque nós estamos vivendo um período que nunca vivemos, e não sei se vamos viver no outro. E realmente são coisas que têm acontecido que ferem o coração da gente. Então, Rubens, eu queria que você dirigisse para a igreja, você como líder, tem o Marcos também aí, mas que você dirigisse uma palavra de motivação, de incentivo, de segurança para a igreja, e depois o Binho vai pedir... não sei quem já escolheu para orar, e aquelas pessoas que forem orar também, lembrem da nossa igreja, das igrejas de uma forma geral, para que Deus possa nos manter motivados a essa luta que nos está proposta, tendo como nosso guia, nosso alvo, o nosso amado Salvador. Rubens, por favor. Todo mundo escutando? Tá. Está ouvindo? Bom, essa preocupação, né, que você mostrou, a gente tem também. Realmente, muito tempo sem estar reunido. Você falou algo verdadeiro. Nós nunca passamos por isso. Mas eu devo lembrar também que a igreja, quando ela nasceu, ela nunca tinha passado por muitas coisas. Esse texto que o Zezinho leu sobre Ananias e Safira, a igreja nunca tinha passado por isso. E a igreja sobreviveu. A igreja nunca tinha passado por a perseguição na época do Império Romano.
Mas era uma igreja que estava nascendo, estava pequena. Era uma igreja composta de escravos, na sua grande maioria, composta de pobres, e eles enfrentaram o Império Romano e eles sobreviveram. A igreja nunca tinha enfrentado o comunismo e viveu durante muito tempo debaixo do comunismo e sobreviveu. E sobreviveu com muito mais força do que ela estava antes. A igreja, ela tem sido provada. O ouro e a prata são provados pelo fogo. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento que nós estamos sendo provados. Alguns, talvez, desistam. Mas a minha pergunta é, esses que desistiram ou vão desistir, faziam parte da igreja do Senhor Jesus Cristo? Porque aqueles que são provados, quando são provados como o ouro e a prata pelo fogo, o que acontece com o ouro e a prata? Se tornam puros. Portanto, irmãos, a gente tem que ver esse momento que nós vivemos de separação, de estar longe, como um momento de sermos provados. E isso vai redundar em honra e glória para o Senhor. Eu tenho certeza disso. A igreja nunca vai perder. A igreja sempre vai ganhar. Porque o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Talvez percamos membros, talvez percamos algumas pessoas, mas a igreja ela permanece firme, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Não tem como a igreja perder. O nosso comandante, o nosso dono, o nosso general é Cristo. Ele sabe o que ele precisa dar para a igreja para ela sobreviver. Portanto, meus queridos, nós nunca vivemos esse momento, isso é verdade. Mas a igreja nunca viveu muitos momentos e ela sobreviveu. Tem um francês, na época da Revolução Francesa, Voltaire, que ele falou o seguinte, olha, daqui a 100 anos, o cristianismo não vai existir mais. E sabe o que aconteceu? Esse homem morreu e a casa dele, onde ele morava, não sei se é ainda, mas é a casa onde se reúne a Sociedade Bíblica Francesa. Então, a igreja não sucumbe diante dessas dificuldades. A igreja chora, a igreja sofre, mas não sucumbe. Que Deus nos abençoe, queridos. Amém. Amém. Então, vamos encerrar com 2 palavras de oração. Eu vou pedir para o Júnior e para o Jairo encerrarem essa nossa reunião aqui com 2 orações. Vou começar pelo Júnior. Eu vou tirar o mudo do seu aqui, Júnior. Pronto. Tá me ouvindo? Binho? Alô? Sim, estou ouvindo. Tá me ouvindo? Vamos orar então? Sim, vamos orar. Pai amado, nós queremos te louvar pela tua grandeza, primeiramente. Nós queremos te louvar porque nós servimos a um Deus vivo, um Deus poderoso. Como disse o Rubens nesse momento, o Pai da igreja é o nosso grandioso Deus. E nós cremos que a igreja jamais sucumbirá. Nós cremos que a igreja prevalecerá a qualquer situação. Sofreremos, mas venceremos. O Senhor vencerá, porque o Senhor é o Rei dos Reis. E nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos pela tua grandeza e pelo teu amor que tem manifestado em nossas vidas a cada dia. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós, apesar de estarmos passando essas dificuldades, esses momentos, essa doença que tem assolado essa terra, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor é grande e poderoso e sabemos que o Senhor nunca perdeu o controle das coisas. Nós queremos rogar as tuas bênçãos sobre esse dia, sobre a reunião que tivemos, pela vida do teu servo José Lazarino, que o Senhor esteja abençoando a vida dele, a casa dele, a sua família. E nós queremos te louvar por cada um que está participando dessa reunião e por aqueles que, por uma eventualidade, não puderam estar aqui, participando dessa reunião. Que o Senhor esteja abençoando a casa de cada um, ó Pai amado. Nós te louvamos no precioso nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado. Amém. Jairo? Está ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Pai querido, continuando na tua presença, Deus, nós te somos gratos pela tua palavra. A tua palavra que permanece eternamente, ó Deus, a tua palavra que não muda, a tua palavra que nos renova
Ó Pai, a tua palavra que restaura o coração que está quebrantado, a tua palavra que renova as forças dos cansados, ó Pai, a tua palavra que cura, a tua palavra que salva. Obrigado, ó Deus, pela maneira como o Senhor falou através do teu servo Zezinho nessa noite, pela maneira como o Senhor expôs a tua palavra aos nossos corações. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a tua graça continuamente para vivermos a tua palavra, para que tudo que formos fazer, ó Pai, seja para a tua honra e para a tua glória, para que façamos com amor, para que o evangelho do Senhor seja conhecido através das nossas ações, não somente através da nossa palavra, Deus, mas através das nossas ações também, que elas sejam feitas para a tua honra e para a tua glória. Agradecemos, ó Deus, pela vida do Zezinho, pela sua recuperação, e também por essa igreja amada, ó Deus, que tem se reunido aos domingos dessa forma não convencional, mas da forma que podemos nos reunir nesse momento. Nós te somos gratos, porque tem sido alcançado muitas vidas através dessa forma que estamos reunindo, ó Pai. Pedimos a tua bênção sobre a liderança da igreja de Baeta Neves, os membros ali presentes, e que eles possam, ó Deus, viver a cada dia, mediante a dependência completa do Senhor, perseverando, ó Deus, nos princípios que o Senhor estabeleceu. Colocamos, ó Deus, a igreja do Senhor sempre aos teus cuidados, sabendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ó Deus. Mas que o Senhor nos dê graça para vivermos continuamente firmes o teu evangelho. E por aqueles, ó Deus, que hoje frequentam as igrejas, mas ainda não são teus, ó Pai, que eles possam chegar ao conhecimento da verdade, não desistirem do caminho que estão trilhando, mas que eles possam tomar posse completo da esperança da vida eterna, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor sobre isso. Nós oramos, ó Pai, pedimos também pelo nosso país, as circunstâncias que estamos vivendo, ó Pai, aqueles que estão sendo mais desfavorecidos nesse momento. Nós clamamos ao Senhor pelas nossas lideranças, ó Deus, colocamos os nossos líderes de governos nas tuas mãos, ó Pai, nessa noite. Pedimos pela nossa semana, pelos desafios que temos, e que em tudo, ó Deus, possamos glorificar o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essa palavra, e nós agradecemos por podermos fazer parte do teu corpo, ó Pai. O teu corpo que está presente em São Paulo, Minas Gerais e tantos outros lugares desse país enorme, mas fazemos parte de um só corpo porque fomos remidos pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela certeza e a convicção de vida eterna que temos em Ti e a esperança que um dia estaremos para sempre contigo. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos. Amém. Amém.